got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, né? Já chegamos aí no final do mês, esse mês passou rápido demais e nessa rodada aí de quinta-feira eu vou estar deixando pra vocês apenas 8 jogos, que a grade não tá muito interessante, tá? A gente tem poucas opções no mercado, mas eu separei assim os 8 melhores jogos que eu analisei aqui na minha opinião e no final do vídeo, como é de costume, né? Eu vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral, né? Se você é novo aqui no canal BetGreen, já peço ajuda aí para você estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho para você estar recebendo notificação de todos os vídeos, né, todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal, e quem puder também deixa um like no vídeo, que é muito importante, né, o seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui no canal BetGreen e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais, tá? E para maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição aqui desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. É só vocês me chamarem lá no WhatsApp que eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP, tá? Corre lá que ainda dá a chance de você entrar no grupo VIP no WhatsApp, por exemplo, né? Depois que o WhatsApp encher, infelizmente eu só vou estar com um grupo no Telegram, sei que nem todo mundo gosta, né? Mas lá no WhatsApp ainda tem poucas vagas, então se você tem interesse, corre lá que ainda dá tempo, tá show? E vamos ao que interessa, né? Chega de papo e vamos ao que interessa aqui, vamos para os jogos aí dessa quinta-feira. Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, Campeonato da China, né, Superliga, jogo entre Beijing Guan contra o Chengdu. Esse jogo que acontece 8h30 da manhã, o jogo vai ser numa localização neutra, né, então não tem essa coisa de casa ou fora, mas nesse confronto aqui, eu particularmente acredito no favoritismo do Beijing Guan, que tem uma equipe mais qualificada e tá na classificação aqui, tá numa posição melhor, né, tá aqui com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, né, em 6 jogos. 11 pontos até o momento, né, vem de uma invencibilidade aí dos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias e 2 empates, 12 gols marcados, 8 gols sofridos, né, um ataque bem efetivo, e vai pegar aqui o time do Chengdu, que está aqui quase na zona do rebaixamento, né, 15º lugar, ainda não venceu nesse campeonato, são 4 empates seguidos, por sinal, né, e 2 derrotas nesse campeonato, 5 gols marcados e 8 gols sofridos, apenas 4 pontos até o momento, né. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 possibilidades, né, na minha opinião aqui, 2 opções aqui ótimas. A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica Beijing Guan com empate anula, né, ou seja, a gente poderia botar aí caso empate, né? Com empate anula no caso, mas o Beijing Guan não tá jogando em casa, como eu falei pra vocês, né? Mas como ele tá com mando aqui, a gente vai botar aí como se ele estivesse jogando em casa, né? Então a gente vai com a primeira dica aí, casa vence com empate anula. Segunda opção pra esse jogo, mais de 1,5 gols, né? Grande chance de sair 2 gols ou mais nesse confronto. Placar pra esse jogo, colocaria 2-1 pro Beijing Guan. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Copa da Noruega, jogo entre Brann contra o Fredrikstad, jogo que acontece aqui 1h da tarde, né? Esse jogo aí vai ser na casa do Brann, que na minha opinião tem favoritismo total, né? O time vem de uma sequência muito boa, né? Dos últimos 10 jogos aí a gente vai ver que o time venceu as 10, né? Uma sequência excelente, por sinal, né? Enquanto o time do Fredrikstad oscila um pouco, né? São 4 derrotas, 4 empates, no caso 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, né? É uma equipe também que faz um desempenho razoável, mas oscila um pouco, né? Mas nesse confronto aqui, como a gente vai estar falando de uma equipe da primeira divisão contra uma equipe da segunda divisão, né? Na verdade, as 2 equipes são da segunda divisão, tô falando besteira, né? O Brann foi rebaixado. Mas enfim, como a gente tá se tratando aí de uma equipe que tá numa sequência muito boa, né? 10 vitórias seguidas, não é qualquer equipe que consegue isso, né? Não tem empate, é só vitória. Então, assim, o Brann é favorito demais para vencer esse jogo aqui e a gente vai ter 2 opções, né? A opção, assim, na minha opinião, mais óbvia e mais viável é a vitória do time da casa, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, casa vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols. Grande chance da gente assistir 3 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 3-1 pro Brann, 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Copa da Noruega, jogo entre Sandnes contra o Rosenborg, jogo 1h da tarde. Nesse confronto aqui, Rosenborg, grande favorito para vencer esse jogo, né? O Sandnes, que é uma equipe da segunda divisão, e o Rosenborg aí da Elite, né? Que é da primeira divisão aí, né? O time do Rosenborg nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2, né? Venceu 5, empatou 3. É uma equipe aí que faz uma campanha razoável, né? É uma equipe que sempre tá brigando ali na parte de cima da tabela no campeonato norueguês, mas a princípio aí vai tendo aí bons resultados aí no que pode fazer, né? Porque infelizmente aí perdeu alguns jogadores, então a equipe não é a mesma, tá tentando dar aquele encaixe antes de mais nada, né?
jogadores novos chegaram, então até entrosar demora um pouquinho, mas acredito que nesse jogo aqui o Rosenborg grande favorito, né? A gente vai ver aqui que no confronto direto o Rosenborg grande favorito, né? Dos últimos 5 jogos, o Rosenborg venceu 4 e o Sandnes venceu apenas 1, né? Então nesse jogo aqui, mesmo se tratando de uma Copa, acredito no favoritismo total aqui do Rosenborg para vencer. Com isso a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção aqui por Rosenborg vencer, então a gente vai com a primeira dica aí, fora vence. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols, grande chance de assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 3-0 pro time fora. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter Copa do Brasil, né, um jogo isolado aqui da Copa do Brasil, né, jogo de ida entre América Mineiro e Botafogo, jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse confronto aqui, América Mineiro não vai ter vida fácil, né, mesmo jogando em casa aí, vai em busca de um bom resultado, porque dos últimos 5 aqui o time perdeu 4 e empatou 1, né, se a gente for puxar um pouquinho mais aqui dos últimos 10 jogos, a equipe só venceu uma partida que foi contra o Cuiabá, né, perdeu 5 e empatou 4, né, então, querendo ou não, o time não vem de uma boa sequência. O Botafogo, por sua vez, estava numa sequência ruim, né, ficou aí 4 jogos sem vencer, né, no Campeonato Brasileiro, veio de 4 derrotas seguidas, aí depois conseguiu vencer o São Paulo, né, que foi uma ótima vitória, e venceu no Internacional, que foi um jogaço, né, jogaço aí, Botafogo jogou muito. E teve o Clássico, que aí a gente nem releva muito, porque Clássico tudo pode acontecer, né, mas acabou que o Botafogo perdeu o Clássico pro Fluminense por 1-0. Mas nesse jogo aqui, acredito muito no favoritismo do Botafogo para vencer, mesmo jogando fora de casa, tá? Acredito aqui que 2 resultados que pode acontecer, vitória do Botafogo ou talvez um empate. Então com isso a gente pode estar indo com 2 opções aqui, né? A primeira opção, a gente pode estar pegando a dica aqui fora ou empate, né? Acredito aí que o Botafogo vence ou talvez um empate. Então a gente vai com a primeira dica, fora ou empate. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí o mais de 1,5 gols. Grande chance de bater mais de 1,5 gols nesse jogo. Placar para esse jogo aqui, eu colocaria 2-1 pro Botafogo. Agora vamos para mais um jogo aqui, agora a gente vai ter Copa Sul-Americana, né, vamos ter 3 jogos aqui que eu separei da Copa Sul-Americana, né, o primeiro aqui Independente Del Valle do Equador contra o Lanús da Argentina, jogo que acontece 7h15 da noite. Nesse confronto aqui acredito que a gente vai ter 2 possibilidades, né, a primeira aqui é uma vitória do Independente Del Valle, que jogando no Equador é muito forte, é uma equipe que quando joga em casa aí sempre consegue bons resultados, né, até o momento aí o time tem 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas jogando em casa, então assim é uma equipe chata, né, de vencer eles lá, enquanto o Lanús jogando fora de casa aí tem apenas 1 vitória, 6 empates e 3 derrotas, né? É um time que empata muito fora de casa, mas acredito que nesse jogo aqui o Independente Del Valle jogando em casa tem grande favoritismo, né? Nesse jogo de ida aí acredito que o Independente Del Valle pode conseguir um placarzinho aí de 1-0, um 2-1 talvez, né? Então com isso a gente vai ter 2 opções aqui, né? A primeira opção que eu acho bem interessante é a dica casa vence, né? Independente Del Valle para vencer. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando menos de 3,5 gols. Acredito que é jogo para poucos gols, no máximo 2 ou 3 gols aí. Então a gente pode estar pegando a segunda opção aqui, o menos de 3,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 pro Independente Del Valle, 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Copa Sul-Americana, jogo entre Olímpia e Assunção do Paraguai contra o Atlético Goianiense do Brasil. Jogo que acontece 9h30 da noite, o jogo vai ser lá no Paraguai. Acredito aí que o Olímpia e Assunção não vai ter vida tão fácil assim, mas tem um pouquinho de favoritismo pelo fato de jogar em casa, né? A equipe jogando em casa é muito forte. Dos últimos 10 jogos aí venceu 6, empatou 2 e perdeu apenas 2 partidas, né? Então é uma equipe muito enjoada quando joga no seu território, né? Enquanto o time do Atlético Goianiense jogando fora de casa é uma equipe que oscila bastante, né? São 4 derrotas, 5 empates e apenas 1 vitória, né, jogando fora de casa. Então nesse jogo aqui a gente vai ter 2 possibilidades, né? Uma vitória aqui do Olímpia Assunção ou talvez um empate, né? Então como um segurança, a gente pode estar pegando a primeira opção aqui, que é a dica: casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols. Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro time da casa, 2-0 pro Olímpia Assunção. Agora vamos para mais um jogo aqui da Copa Sul-Americana, jogo entre Universidade Católica do Chile contra o São Paulo, né? Jogo que acontece 9h30 da noite. Na minha opinião aqui o São Paulo tem um pouquinho de favoritismo, mesmo jogando fora de casa, tem uma equipe mais bem qualificada, só que o Universidade Católica vem de 3 resultados favoráveis, né? Venceu em casa o time do Antofagasta, venceu o San Felipe fora de casa e venceu de novo o San Felipe em casa, né? Isso aqui foi pela Copa do Chile, né? Venceu as 2 partidas aí, então querendo ou não o time vem de 3 vitórias seguidas, né? Enquanto o São Paulo vem oscilando um pouco, né? 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, né? Um empatezinho aí bem sofrido aí contra o Juventude. Eu particularmente acreditei que o São Paulo ia vencer bem fácil, mas acabou que não foi assim. E se a gente for pegar o confronto direto aqui, a gente vê que é bem equilibrado, né? Só tem uma vitória do São Paulo e 3 empates, né? 3 empates aí, 1-1,
0x0, 1x1, e o 4x3, que foi o jogo, assim, entre aspas, mais recente, que foi em 2013, né? Ou seja, tem tempo pra caramba isso aqui. Mas nesse confronto aqui, eu acredito muito aí que a gente vai ter duas oportunidades aqui, né? A primeira opção que eu acho bem viável é o mercado de gols, né? O mercado de gols aqui é mais seguro. E a segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí talvez um São Paulo com empate a nulo, São Paulo empate, né? E com isso a gente vai ter duas opções aqui. A primeira, como eu falei, né? É a dica mais de 1,5 gol, né? Grande chance de assistir 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí fora, vence com empate anula, para dar aquela segurança extra. Placar para esse jogo, colocaria 2x1 pro São Paulo. Agora vamos para o nosso último jogo. Agora a gente vai ter aqui campeonato da Costa Rica, né? Os playoffs, grande final aqui, né? Entre Alajuelense contra o Cartaginense, jogo que acontece às 11 horas da noite. O primeiro jogo foi 0x0, né? O jogo foi lá na casa do Cartaginense e conseguiu empatar em 0x0, né? O Alajuelense conseguiu segurar esse empatezinho fora de casa e agora vai estar decidindo em casa aí, tem grande chance aí de conquistar esse título, né? E eu particularmente acredito muito no favoritismo do time do Alajuelense, que tem grande favoritismo pelo fato de jogar em casa, né? Uma equipe muito forte quando joga no seu território, né? Se a gente for puxar aqui, o time vem de 4 vitórias seguidas, aí teve um empatezinho aqui contra o Saprissa, né? Mas na prorrogação venceu por 3x1, então querendo ou não, o time vem embalado jogando em casa, né? Enquanto o Cartagena jogando fora de casa aí dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. Então com isso a gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção que eu acho bem mais interessante é a dica: casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol. O jogo de ida foi 0x0, mas acredito que nesse jogo de volta vai ter pelo menos 2 golzinhos. Então a gente pode estar pegando a segunda opção aí, mais de 1,5 gol. Placar para esse jogo, colocaria 2x0 aqui pro time da casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Desculpa pelos erros aí da gravação aí que teve, né? Mas enfim, vida que segue, né? Erros técnicos. Mas enfim, vou estar deixando agora para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.